Muito boa noite a todos. Hoje o nosso programa Alfredo Scaff Convida vai falar de um tema muito importante para o momento que o Brasil vive. Nós vamos falar com a advogada doutora Carla Junqueira, minha colega, que é especialista em Direito Internacional Econômico, que é um ramo do Direito Internacional que acaba unindo a questão privada e a pública, e que hoje está muito quente esse assunto em virtude dessa doença, corrupção, que o país está passando por essa insuportabilidade manifestada nas ruas e outras formas de manifestação, Congresso Nacional, população nas ruas. E a lei anticorrupção, que tanto se fala na mídia, na verdade ela não foi promulgada agora e publicada agora, ela já existe, ela é uma lei de 2013, mas o seu decreto regulamentador acabou saindo em virtude dessa pressão popular e acabou o governo federal regulamentando a lei. Nós vamos conversar sobre isso e o que isso pode interferir na vida das pessoas e das empresas. Obrigado pela sua presença, Carla, e o seu tempo aqui à noite conosco para falar sobre essa regulamentação tão específica e até certo ponto complicada de entender, mas que na sua visão jurídica nós vamos ter um grande aprendizado hoje. Obrigado por estar aqui. Boa noite, Alfredo. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, é um prazer e uma honra participar pela segunda vez aqui do programa. Eu tenho acompanhado as discussões e as pessoas que você traz aqui para serem entrevistados, e o conteúdo é sempre muito bom, muito elucidativo. Tenho aprendido com o programa, então é realmente um prazer estar aqui com vocês hoje à noite. Muito obrigado. Carla, o seu ramo, você lida na advocacia corporativa no dia a dia com muita intensidade, inclusive fazendo toda a questão da diligência internacional de empresas que vêm para o Brasil, de empresas que vão abrir sede fora. Como é que isso, antes de falar do decreto regulamentador, como é que essa questão corrupção na maior empresa do Brasil, Petrobras, atingiu assim, infelizmente, no peito, né, na cara de toda a atividade de verificação, de legalidade documental das empresas? Um choque muito grande, né? Foi um choque grande, colocou o Brasil no caminho da evolução no que se refere à legislação anticorrupção e fez com que se acelerasse o processo de controle e de auditoria, punição e tudo no que se refere à legislação anticorrupção. É importante notar que toda essa parte de normativa anticorrupção, ela já existe há algum tempo em outros países. Então, nos Estados Unidos e na Europa já existem normas que regulamentam a atividade, a prática anticorrupção. Nos Estados Unidos, a normativa chamada FCPA, Foreign Corrupt Practice Act, e em UK, no Reino Unido, você tem o UK Bribery Act. As multinacionais, as grandes corporações internacionais, elas já há muito tempo observam essas duas normativas, né? Então, nós que trabalhamos com empresas estrangeiras, nós verificamos já há muito tempo que essas empresas, ao chegarem ao Brasil, ao se instalarem no Brasil, elas devem respeitar as normas da regulamentação anticorrupção dos seus países de origem. Então, é muito comum que essas empresas cheguem ao Brasil e peçam a nós que verifique toda a política interna aplicada ao Brasil para checar se essa política está observando as normas anticorrupção que elas são submetidas em seus países de origem. Então, a lei anticorrupção brasileira, ela tem também sua origem, tem muita da sua base fundamentada nessas duas normativas internacionais e algumas outras. Então, como você bem mencionou, essa lei ela não é nova, a lei anticorrupção ela é de 2013, ela já tinha sido publicada e o que faltava então era um decreto federal regulamentador dos princípios da lei, né?
essa lei ela já havia sido regulamentada em alguns estados da federação. São Paulo é um estado que já havia regulamentado, mas faltava a regulamentação da esfera federal, o que trazia uma certa insegurança jurídica para as empresas brasileiras que sabiam que deveriam observar os conceitos da lei, porém não tinham ainda os detalhes de como cumprir os preceitos dessa lei. Então, logo após as recentes manifestações, uma resposta do governo às recentes manifestações foi justamente a publicação do decreto regulamentador da Lei Anticorrupção. Esse decreto regulamentador, que já devia ter sido publicado, quer dizer, ele já vem um pouco atemporal, né? Ele demorou um pouco para sair, você percebe que ele é mais uma fatia da legislação emocional? Quer dizer, acontece uma coisa grave, o legislador vai e faz uma lei em virtude daquele assunto grave. Aconteceu a questão Petrobras, Operação Lava Jato, manifestação, sai o decreto regulamentador. Quer dizer, tecnicamente, ele é bom, ele atende aos preceitos de troca de informação, de legalidade de um país para o outro. Quer dizer, o que a empresa estrangeira precisa respeitar no Brasil antes de vir para cá? Tecnicamente, ficou bom para as empresas isso, para as verificações? Ele ficou, tecnicamente, o decreto, ele traz mais segurança jurídica, porque você é capaz, da leitura da norma, entender o que você deve fazer para cumprir os preceitos da norma. Então, eu vou te dar um exemplo, existem um dos conceitos da Lei Anticorrupção é o que estabelece que, se a empresa tiver implementado programas de integridade e controle de práticas de anticorrupção, se ela tiver implementado esses programas, que são chamados programas de compliance, ela teria uma redução da pena, teria a pena atenuada. Ou seja, havia já essa possibilidade, mas não estavam estabelecidos os parâmetros e os critérios para a implementação desses programas. Ou seja, o que eu preciso fazer para ter um programa sendo considerado como um atenuante da minha pena? O programa, eu preciso ter uma diretoria de compliance na empresa, eu preciso ter um canal de denúncia de irregularidades. Esse canal, ele pode ser verbal, ele tem que ser eletrônico, ou seja, quais são as características de um programa de compliance que a autoridade investigadora, que também foi definido pelo decreto regulamentador, que é a Controladoria Geral da União, a CGU, vai considerar como um programa eficaz no controle anticorrupção. Isso com relação à parte preventiva das empresas. O que a empresa precisa fazer preventivamente e se arrumar internamente para cumprir os requisitos da lei. Exatamente. Também isso. É preventivo na medida em que você, enfim, evidentemente, não é sempre que a diretoria da empresa, ela toma consciência das irregularidades cometidas por todos os seus funcionários, terceirizados, subordinados, contratados, né? Porque a lei opera em cadeia, né? Você não está falando só dos empregados da empresa, mas também os contratados, os terceirizados. Existe uma responsabilidade solidária também. Existe essa responsabilidade, né? Então, você percebe que por exemplo, em determinado setor em que você tem uma necessidade de contratação de terceiros para o exercício da sua atividade, você tem que ter um mecanismo de controle sobre os empregados do terceiro contratado e não sobre os seus empregados. Essa é a dificuldade. Um vigiando o outro, né? Do cumprimento da norma. Essa é a dificuldade do cumprimento da norma. Então, o decreto regulamentador ele vem trazer, então, mais detalhes para como você deve cumprir essa norma. Ele traz já estabelecimento dos valores relativos à multa, à penalidade, que são altas, que pode chegar a 20% do faturamento bruto do exercício anterior da empresa infratora. Traz critérios relativos ao acordo de leniência, que é o acordo que a empresa
pode assinar para ser beneficiária de alguns atenuantes da pena, fala sobre o cadastro das empresas infratoras e punidas. Enfim, ele traz mais segurança jurídica. Essa lei também, ela tem uma relação das empresas brasileiras com a questão governamental nacional, isto é, as compras governamentais fazem parte, além da lei de licitação e outras mais, elas também entram nessa questão da lei anticorrupção? Acaba sendo uma coisa que se junta? São Essencialmente. Coisas que, totalmente. Essencialmente. Veja, a lei, ela estabelece práticas de corrupção em todos os setores, assim, estabelece a responsabilidade da empresa por práticas de corrupção em todos os setores da economia, não só empresas que contratam com o ente público. Mas as empresas, evidentemente, empresas que contratam com o ente público estão mais sujeitas a práticas de corrupção. Com certeza. Né? Então, o que acontece? Infelizmente, vamos dizer assim. Quando, no estabelecimento de um programa de compliance, você normalmente elabora o que nós chamamos de mapa de risco. Ou seja, na sua atividade, na atividade dessa empresa, onde é no mapa que você tem mais risco de relação com entes governamentais? Sim. Né? Então, veja, não necessariamente você precisa estar contratando com o ente público para que essa relação com o agente público ocorra. Você tem outras situações em que você tem uma relação dos seus funcionários com o ente público. Então, uma empresa que deve importar, por exemplo, ela tem os seus agentes de comércio exterior, por exemplo, lidando diariamente com as autoridades aduaneiras. Sim. Ali existem fiscais. Ali existe uma relação com o despachante aduaneiro. Dentro de um mapa de risco, essa seria uma atividade de risco, que deve, num programa de compliance, ser apontada ali como uma atividade de risco. Essas atividades de risco, ou seja, toda a relação dos seus representantes da empresa, aí considerados empregados, contratados, diretores, com agentes governamentais em qualquer setor da economia, né, devem ser sujeitos a mecanismos de controle dos programas de integridade da empresa. Então, a lei trata essencialmente da relação com entes governamentais. Quer dizer, na sua maioria com relação aos entes governamentais, mas de uma empresa privada, de uma multinacional que entre aqui no Brasil, ela, além de se relacionar com a empresa que ela está fazendo o negócio, ela precisa saber dos princípios e da regulamentação da lei para que ela possa entrar no Brasil de uma maneira correta. Isso também acontece. Certamente, ou seja, uma multinacional, existem aquelas que já estão sujeitas às regulamentações anticorrupção internacionais, que são esses dois atos que eu citei, o FCPA e o UK Bribery Act. Além dessa regulamentação, agora, evidentemente, ela está sujeita também no seu braço brasileiro à lei anticorrupção brasileira. Sim. Então, não só ela deve adaptar o FCPA à legislação brasileira, como ela deve cumprir a legislação brasileira inteira por si só. Essas leis, elas estão muito parecidas? O decreto acabou copiando as partes boas dessa questão americana e inglesa ou ela é muito independente? Na verdade, ela tem uma base nessas duas legislações, elas não são idênticas, não é uma cópia, sim, mas sim vem ser mais detalhada, o decreto ele detalhou a lei anticorrupção, da mesma forma como o FCPA e o UK Bribery Act são muito mais detalhados do que era a lei anticorrupção. Porque também são mais antigos. São mais antigos. Tiveram outras regulamentações, aperfeiçoamentos. Exatamente. Okay. A gente já volta depois do intervalo falando sobre lei anticorrupção e sua regulamentação recente com a advogada Carla Junqueira.
Estamos de volta com a advogada Carla Junqueira e hoje o tema é extremamente técnico, específico, mas de extrema importância, que é como é que as empresas vão agora, entre aspas, entrar na linha, né, e obedecer um decreto regulamentatório da Lei Anticorrupção, que é de 2013 e que veio a ser regulamentado agora por uma série de motivos infelizes para o nosso país, infelizmente, mas que essa lei ela já existe nos países do primeiro mundo. As verificações, os compliances, né, as verificações, toda a questão da diligência de uma empresa com relação ao governo, obediência a certas normas, princípios, penalidades com relação a essas empresas e seus agentes precisam ser respeitados. A lei criminal nossa lei penal, ela já prevê, obviamente, os crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, né, os crimes de concussão, prevaricação, peculato, quer dizer, é uma série de normas que nós temos no Código Penal que punem as pessoas. Ok. Como é que é essa diferença de punir pessoas e punir empresas? Porque já se tentou no país causar a responsabilidade criminal das pessoas jurídicas, o que é impossível, porque não dá para algemar a empresa, não dá para prender a empresa, mas sim o seu diretor, o seu gerente, o seu funcionário, o seu vice-presidente, o seu presidente, o seu agente, né, atuante naquele momento. Essa lei fala muito da questão das penas pecuniárias, multas, penalizações de contrato, contratos futuros, o que é que você pode fazer no futuro, o que é que você fez no passado. Ela esgota esse assunto e eu queria que você fizesse essa diferença das pessoas para com a responsabilidade da corporação. Ótima pergunta, porque, na verdade, a grande novidade da Lei Anticorrupção é trazer a empresa para o caminho da responsabilização. Evidente que a responsabilidade prevista na Lei Anticorrupção, ela não exclui a responsabilidade individual daqueles que praticaram os atos corruptivos. Portanto, a grande novidade é que a empresa passa a ser punida, né? Então, o que acontece? A responsabilidade criminal individual, ela permanece. Corrupção sempre foi crime, é crime, não vai deixar de ser crime. Então, os agentes que praticaram os atos de corrupção serão responsabilizados também pelo Código Penal e individualmente. A novidade é que agora não só os agentes que praticaram, agindo dentro da atividade da empresa, eles vão ser responsabilizados, como a empresa também passa a ser responsabilizada. Não é só a empresa vítima do mau funcionário. A empresa que tem que cuidar do funcionário para que ela não seja vítima também. Exatamente. Ou seja, então, o que a lei diz? Você estabeleça um programa de controle de integridade da prática dos seus funcionários, por meio dos programas de compliance. Ou seja, você estabeleça os mecanismos para controlar os seus representantes dentro dos pontos de risco que eles podem praticar um ato de corrupção. A partir do momento em que se identifica uma infração por parte de representantes da empresa, então a empresa é investigada por meio de um processo administrativo conduzido pela Controladoria Geral da União. Então, a CGU tem essa competência exclusiva a nível federal para instaurar, para averiguar, para auditar e para penalizar atos de corrupção da empresa. Então, o que acontece? A partir do momento em que a empresa é considerada uma empresa infratora, ela vai sofrer a penalidade. Isso vai gerar um efeito cascata no seguinte sentido, na minha opinião. A empresa vai pensar agora não 10 vezes, mas 1000 vezes antes de contratar alguém com poder de decisão. Porque ela vai responder por aquele funcionário se ele praticar um ato ilícito. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que esse funcionário vai ser tão importante agora, que como a empresa vai ser punida em virtude da lei anticorrupção,
ela pode, inclusive, se autodestruir, porque ela pode perder contratos futuros e acabar gerando um efeito cascata de demissão, de perda de contrato, de perda de credibilidade, que é o pior de tudo. Porque antes a empresa não perdia a credibilidade, ela demitia o funcionário. Hoje, com a lei anticorrupção, ela vai ser punida pecuniariamente, vai sofrer uma série de restrições, inclusive pode, eu não sei se eu estou errado, ser impedida de contratar de novo. Você está certo. Aliás, uma das penas prevista é a proibição de contratação com entes públicos. Ou seja, uma vez que a empresa... E tem um tempo para isso? Que é considerada... Tem. Uma vez que a empresa é considerada uma empresa infratora, ela pode ser, primeiro, que a decisão que atribui a pena a essa empresa, essa decisão é publicada. Essa publicação já acarreta um dano na imagem da empresa que a gente nunca sabe a dimensão desse dano. Então, você tem um dano à imagem. Você tem o cadastro da empresa, a empresa sendo cadastrada no que eles chamam de CPED, cadastro de pessoas de empresas corruptas, e um cadastro de empresas suspensas, inidôneas e suspensas. São dois cadastros previstos na lei. Ou seja, você ter o nome da sua empresa nesse tipo de cadastro, ou seja, realmente gera uma perda de credibilidade muito grande por parte da empresa. E você tem razão quando você diz da responsabilidade maior da contratação. Sim. Porque, inclusive, esses programas de compliance e integridade, eles prevêem também entrevistas com os tomadores de decisão da empresa para conseguir identificar eventual desvio ou irregularidades que possam ser cometidas até no futuro. Sim. Então, você tem toda a razão. Agora, doutora Carla, nós também temos que pensar no que pode acontecer depois de tudo isso, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Nós temos a lei de falência e a lei de recuperação judicial. Então, a lei de recuperação judicial vem para salvar a empresa. Por quê? Porque ela precisa continuar tendo seu objeto social, continuar gerando riqueza, mantendo os empregos. Então, a lei tenta salvar a empresa, né? Porque é obrigação do governo o princípio da atividade comercial. Exato. Nesse caso, vamos imaginar que por uma infelicidade, uma empresa familiar de 30, 40 anos, uma empresa que tenha construído o Brasil inteiro, empresas antigas com nome, renome, caiam nessa vala anticorrupção por um deslize. Como é que se recupera essa empresa? Porque ela merece ser recuperada, contanto que haja um esforço interno para isso. Também nós não podemos matar a empresa por causa disso. Existe essa previsão? Existe a possibilidade da negociação de um acordo de leniência. O acordo de leniência é justamente o comprometimento que a empresa faz no seguinte sentido: identificamos uma prática de corrupção, tomamos as medidas necessárias para que esse indivíduo, esse setor, seja excluído da empresa, reparamos integralmente o dano causado ao erário público, a reparação deve ser integral ao dano causado ao erário público e vamos estabelecer os mecanismos de controle para que isso jamais ocorra novamente. Sim. Diante desse acordo de leniência, ou seja, esse comprometimento por parte da empresa de que isso não acontecerá mais, ou a empresa fará todos os esforços para que isso não aconteça mais, há então os atenuantes da penalidade. E entre os atenuantes está justamente a não publicação da decisão que a identificou como infratora, a não publicação da decisão da CGU. Desde que haja essa reparação total do dano. Reparação integral do dano. E também uma outra atenuante do acordo de leniência é que a sua empresa não seja, então, cadastrada nesses dois cadastros de empresas inidôneas. Como é que você acha que vai ficar a discussão, por exemplo, dessa questão de eu jogo a bola para você, você joga para mim? Porque hoje o que está acontecendo é o seguinte: não, eu fiz contrato com o poder público e fui pressionado a corromper, o que não justifica, porque existe a corrupção ativa e a corrupção passiva. Ninguém é pressionado a corromper, né? Ou você está no jogo errado ou você está no jogo certo. Mas pode existir essa discussão de dizer o seguinte: olha,
O erro não foi da minha empresa. O erro foi de um funcionário. A empresa não tem essa prática. Mas o funcionário foi levado pessoalmente a se corromper ou a corromper. Não houve uma orientação empresarial para isso. Será que dá numa discussão judicial para repartir uma coisa ou outra? Você acha que isso vai gerar muita discussão? Ou a lei diz o seguinte, olha, contrata certo, porque se seu funcionário fizer alguma coisa errada, você vai junto. É isso que a lei diz. Veja, como é uma lei Não extremamente recente, não tem ainda o que nós chamamos de jurisprudência, ou seja, casos que tenham tratado especificamente sobre esse ponto. Acredito que sim, que as empresas vão recorrer a esse tipo de argumentação para tentar defender num eventual... Essa separação comportamental, vamos mas dizer não vai. Assim. A lei vem justamente para excluir esse tipo de argumentação, ou seja, não importa. Não importa se isso não... É evidente que não é uma política empresarial, mas que empresa no mundo vai ter uma política empresarial de vamos corromper para lucrar? Então, essa nunca será uma política. Então, a ideia da lei é justamente trazer a empresa para a responsabilidade do controle de irregularidades. E não só o ente governamental tem que controlar, mas a empresa também tem que controlar. Essa é a ideia da lei. Então, ao meu ver, dificilmente uma argumentação como essa prevaleceria numa decisão judicial. A lei força a empresa a dizer o seguinte, olha, empresa, você tem que ter um RH extremamente forte, uma questão corporativa extremamente forte, regras internas extremamente fortes, porque você está a jogo, o seu funcionário não responde sozinho mais. É isso? É isso. É exatamente isso. Ok. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Aprendemos mais uma vez com relação a essa regulamentação. Aprendi. E esperamos tê-la de volta mais uma vez. Estou sempre disponível. Toda novidade você me conta. Sim, sim. Obrigado pela sua audiência. Hoje nós tivemos a doutora Carla Junqueira falando sobre lei anticorrupção. Foi muito importante, aprendemos muito. Até a próxima segunda, conto com você. Um abraço grande. Do